Giro de notícias. As notícias locais, nacionais e internacionais. E o trânsito em tempo real. Giro de notícias. O rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão Carminha Miranda. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Está entrando no ar pelas ondas da Difusora FM e Difusora AM. O programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. 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 17 horas mais 3 minutos. Muito boa tarde para você, sintonizado na sua difusora. Está entrando no ar mais um programa Giro de Notícias. Trazendo para você hoje, segunda-feira, 24 de abril de 2017, o resumo de tudo que aconteceu no final de semana, os fatos em tempo real e, é claro, as atualizações de trânsito aqui na sua difusora. Eu, Fred Lobão, na área, e o meu amigo Elias Matos. Boa tarde, Elias. Juntos aqui pela sua difusora, agora sim, com muita informação, são 2 horas com a repercussão do que foi o final de semana, né? Cheio de muita informação mesmo, depois do feriadão, mas estamos juntos aqui na sua difusora até 19 horas, informações que a gente vai trazendo para você. Trânsito em Manaus na segunda-feira, as escolas da rede municipal e estadual ainda não voltaram, vão voltar a partir de amanhã. Falei, o trânsito está tranquilo. Hoje passando, eu achei até estranho. Falei, mas já está assim muito bom o trânsito. Então, deixando os 2 números, porque eles vieram trabalhar na segunda-feira, então, Fred, vamos lá. Pode participar. 991775399, 994287358. Repetindo, 991775399, 994287358. Boa tarde, Rogério, aqui na FM, Josimar na M, Central de Jornalismo, Larissa Balieiro. Olha, esse cara já foi ouvido várias vezes por causa desse processo, né? E vai continuar sendo ouvido por tempo indeterminado. O juiz Sérgio Moro vai ouvir mais uma vez Marcelo Odebrecht e outros delatores em processo envolvendo Antônio Palocci. A decisão foi tomada hoje e o juiz federal Sérgio Moro quer intimar 7 réus na ação penal que envolve o ministro Antônio Palocci para que eles prestem novos depoimentos. Todos são delatores que integram um grupo de 77 pessoas ligadas ao grupo Odebrecht. Os novos depoimentos foram pedidos pela defesa de Palocci. O processo está em uma das fases finais. O que motivou o pedido foi a quebra de sigilo nos acordos de delação premiada realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Os depoimentos deles, constantes nos acordos, devem ser anexados pelo Ministério Público Federal ao processo que já está em andamento. Os novos depoimentos serão no dia 5 de maio. Moro vai ouvir Fernando Miglácio da Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Luiz Eduardo da Rocha Soares, Marcelo Bahia Odebrecht, esse que é o vice-presidente, o Marcelo Rodrigues Olívio Rodrigues Júnior e o Rogério Santos de Araújo. Quem tem mais a contar aí é o Rogério. De acordo com o juiz, os novos depoimentos não devem invalidar os anteriores. Permanecem válidos os depoimentos anteriores e os novos interrogatórios versarão apenas sobre eventuais perguntas adicionais em vista do teor dos acordos de colaboração e dos depoimentos prestados no acordo da defesa de Antônio Palocci, disse Moro no despacho. E aí, Elias, parece que está longe, eu não vou nem dizer do fim, está longe do meio dessa história toda. Acho que ainda está no início. Eu estava observando hoje, acompanhando o noticiário, você sabe que essa construtora, ela também trabalhava e trabalha com fornecimento de água em alguns municípios brasileiros. Comparativamente aqui com a nossa Manaus Ambiental, ela também fornecia água, né? Não ganhava licitação numa coisa, entrava com outra. Mas alguma coisa ela puxava. Aliás, onde tivesse oportunidade de ganhar dinheiro, a Odebrecht estava no meio. Ainda que ela não tivesse o know-how de fazer, ela pegava e terceirizava. Né? Ela entrava com o ramo principal e aí basicamente ela entrava com um esquema. E aí ela dividia, né? Olha, OAS, você vai fazer isso aqui. O Andrade Gutierrez, você vai fazer isso aqui. Aí combinava com outra empresa para ela entrar também para competir na licitação
e aí fazer aquela combinação, não é? Não, depois eu te dou uma parcela disso aqui, você vai fazer, essa parte aqui não nos interessa, ganhar dinheiro. Ainda escolhia em cima de que ia ganhar dinheiro. Era muita grana saindo pelo ladrão, e aliás, saindo com o ladrão, né? Com a quadrilha. Atrás, nas laterais, na frente e atrás. Verdade. Olha, às 17:07 para você, as informações do trânsito oficiais, portanto, que tivemos ainda há pouquinho, o Efigênio Salles próximo ali, o Efigênio Salles Condomínio, e é bastante trânsito lá, portanto, o trânsito fluindo, mas não há registro de acidente. Tivemos informação de colisão há bem mais alguns minutos antes da virada da hora, na Avenida Oitiz, em frente ali o Suma Uma, mas foi bem mais cedo um pouquinho. Informação que a gente vai recebendo, já deixamos números para você. O convite nos manda aqui das ruas de Manaus, aqui também, Distrito Industrial, as rotas ligadas conosco já agora nesta saída do Distrito Industrial. Obrigado ao Joab Santos, Nova Alvorada 2, portanto, mandando informação do trânsito aqui conosco. Já ele disse: Mário Pinto, sentido Amazonas Shopping, muito lento nesse momento. Você que está ouvindo também, mande as suas informações do trânsito e juntamente com os amigos do Manaus Trânsito a gente vai atualizando de tempos em tempos para você. A situação de violência Brasil afora está tão cruel, né? É uma coisa assim que está tão explícita e em tamanha quantidade que nós estamos até exportando bandidos. Os vizinhos, a transportadora de valores assaltada na madrugada desta segunda em Ciudad del Este, no Paraguai, disseram que viveram momentos de terror. Segundo a Polícia Nacional, foram 5 explosões para que o grupo de cerca de 50 ladrões brasileiros tivesse acesso ao dinheiro. Outros 5 explosivos não detonados foram encontrados em alguns pontos da empresa Prosegur. Todas as detonações atingiram a minha casa, disse um dos moradores, um dos vizinhos. Ele e a esposa estavam sozinhos, foram 3 horas de terror. O imóvel ficou cheio de rachaduras e estilhaços de vidro se espalharam por todos os lugares. A verdade é que essa empresa de valores, ela está localizada em Ciudad del Este, no Paraguai. Durante a fuga, os ladrões espalharam miguelitos, são aquelas taxas de metal usadas para furar pneus de veículos. As coisas de filme mesmo. Não é? Para impedir que eles fossem seguidos pela polícia, e eles incendiaram pelo caminho ao menos 13 veículos. Eles também abandonaram 5 caminhonetes blindadas, todas com placas de São Paulo. O carro de um metalúrgico foi usado para impedir a passagem dos policiais por uma rua próximo à transportadora, né? São carros que eles vão roubando, acumulam e depois se utilizam para fazer isso, seja para fazer bloqueio, colocar explosivo, detonar. Dá mais ou menos um filme daqueles Velozes e Furiosos, né? 9, só que esse aí são Ladrões e Vorazes. Tá aí a sugestão para o nome do filme. Nessa brincadeira, Elias, foram levados inicialmente, a Polícia Nacional informou que o grupo tinha roubado 40 milhões de dólares, algo em torno de 120 milhões de reais. O chefe de investigações de delitos da Polícia Nacional em Alto Paraná, Arcênio Corrêa, diz, porém, que os valores ainda estão sendo contabilizados. Polícia Federal estava em cima dessa, Polícia Federal brasileira estava em cima dessa informação aí, da perseguição pelos bandidos, e a última atualização é o seguinte: 3 suspeitos do mega assalto na cidade paraguaia de Ciudad del Este foram mortos depois de um tiroteio no começo da tarde de hoje. Foi a última informação, e outros 2 ficaram feridos e presos. Então, vamos lá. Ao menos 50 pessoas, tira 3 mortos, tira mais 2 que ficaram feridos. Vamos supor aqui que então 5 já caíram para a Polícia Federal, que é quem segue investigando essa história toda, né? Vamos lá. A coisa tá feia. Primeiro aqueles mega assaltos no interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Aí eles disseram: não, já estão de olho na gente, vamos assaltar mais longe. E foram longe mesmo, né? Foram até Ciudad del Este, no Paraguai. Para 120 milhões de reais. Exatamente. 40 milhões de dólares. É muito dinheiro. Dinheiro enterrado, né? Como é que você consegue carregar tudo isso? Imagina a logística dos caras, o planejamento, né? Que eles tiveram. Não é coisa de amador. Comandando? Os brasileiros. Não é coisa de amador. Não é mesmo.
Olha, 17:12. Falar em coisa de amador, teve um plano de fuga na Vidal Pessoa. Sabe qual era o grande objetivo? Matar os integrantes da família FDN. Tal da família do Norte. Exato. A briga de facções ainda vai perdurar. E a manchete de um dos jornais estampou assim: sangue se paga com sangue. A declaração é de Tiago Nascimento, um dos detentos que fugiu da cadeia pública Raimundo Vidal de Pessoa na manhã de hoje, ao revelar que o plano dos fugitivos era matar os integrantes da família do Norte por vingança. Preso por homicídio e tráfico de drogas, Tiago Silva Nascimento declarou ser integrante do primeiro comando da capital PCC e afirmou que os bandidos fugiram da cadeia para se expandir no estado e fazer a vingança contra os rivais da família do Norte. Os planos deles, conforme relatou Tiago, não estava traçado. Nós íamos, segundo eles, dizendo, começar pela compensa. Primeiro era a família do Zé Roberto, que ele mandou matar nosso pessoal do PCC lá no fechado, regime fechado. Informação que chegou por aqui. Os jornais estampam isso em todos os portais de notícia. E outro detalhe aqui, ele disse que ainda que o Zé Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa, que é líder da FDN, da facção, foi apontado como responsável pela matança do complexo penitenciário Aníbal Jobim em janeiro deste ano, na ocasião da quantidade de mortos, que foi notícia nacional. Tiago foi recapturado junto com Rômulo Brasil da Costa, Fabrícia Duarte Araújo, tinha uma mulher também, Janderson Rolim Matos, depois que eles fugiram da Vidal Pessoa após cerrarem as grades de uma das celas. Notícias de hoje, a gente vai atualizando para você. Pois é, parece que só 2 permanecem foragidos na última atualização dessa. Perfeitamente. Dessa matéria, né? Então, só 2 é que permanecem foragidos. Foi a última informação. E esses 2, eles só foram contabilizados ao final, né, da contagem inicial. Importante que a polícia agiu e prendeu todo mundo. Agora, você fala em guerra de facções. Existe uma outra situação, né, que é uma guerra interna de uma dessas facções. São 2 grupos ligados a 2 manda-chuvas dessa facção. No país, né? Não é? E esses 2 grupos aí, os 2 se desentenderam e tudo mais, e hoje brigam pelo controle do tráfico de drogas. Quem acha que é fácil, só para você ter uma ideia, essa facção, uma das facções, não vou citar o nome, uma das facções aqui local, ela tem ramificação até com guerrilheiros das FARC, as Forças Revolucionárias Colombianas, não é? E ramificações que vão do Nordeste ao Sudeste, Rio, São Paulo, Fortaleza. Então não é um negócio fácil. A verdade é que a polícia parece praga. Você prende 1, aparece 2. Prende 2, aparece 4. E por aí vai. Credibilidade na informação. Giro de notícias. Já são 17h mais 19, já de volta com o Giro de Notícias aqui pela sua difusora. Na semana passada, o mundo inteiro acompanhou atento o desdobramento daquele possível confronto entre Estados Unidos e Coreia do Norte, com o Donald Trump ameaçando de um lado, com o presidente coreano de outro, né? Um dizendo que ia testar bomba atômica, no caso a Coreia dizendo que estava pronto para responder até com bomba atômica se fosse o caso, com um míssil do tamanho que for, o outro dizendo que ia mandar esquadras, na verdade, navios de guerra, né, para a área ali próxima à Coreia do Norte, enfim. E não ficou só na ameaça não, tá? Japão e Estados Unidos fizeram manobras navais no Oceano Pacífico e o mundo teme pela reação da Coreia do Norte. Vamos à informação completa. O Japão e os Estados Unidos começaram nesse domingo manobras navais conjuntas no céu. Oi, eu sou o Digital e tenho uma ótima. Pois devem seguir em direção à Península Coreana. A Coreia do Norte também mandou um recado ao governo norte-americano e a aliados no fim de semana. O líder Kim Jong-un disse estar pronto para atacar o porta-aviões norte-americano que deve seguir em direção à península nos próximos dias. Os navios japoneses e norte-americanos ficarão alguns dias no Pacífico para realizar exercícios conjuntos. Mas a crise com a Coreia do Norte será debatida pelo governo de Donald Trump esta semana,
Na quarta-feira, ele tem uma reunião com senadores e funcionários do primeiro escalão do governo na Casa Branca. A Coreia do Sul informou que a Coreia do Norte deve realizar um novo teste nuclear nos próximos dias. E, enquanto isso, a China voltou a pedir calma aos Estados Unidos e à Coreia do Norte. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe. Olha, 17h21. Você acompanha pela difusora o Giro de Notícias, as últimas informações também do trânsito, as últimas nós recebemos por aqui. As oficiais tivemos ainda há poucos minutos, foi a Operação Fluidez na rotatória ali do São José. Antes um pouquinho tivemos informação de colisão de veículos, já havia liberado, esse é ali próximo em frente à bola da Samsung, por lá, mas o trânsito já liberado. E olha, de polícia, deixamos para você antes do intervalo aquela matéria, moradores do Manoa e uma das ruas criam um grupo de WhatsApp para fugir e se defender da violência. Também uma forma que eles encontraram. Após 20 dias internado no Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto, da zona Centro-Sul, Elcimar Cavalcante Neves, 56 anos, e morreu na manhã deste domingo. Funcionário público foi baleado no dia 3 de abril quando tentava socorrer uma vizinha cuja residência estava sendo assaltada. Ambos são moradores da mesma rua, lá no bairro do Manoa, Zona Norte. Área que os últimos dias já vinha sofrendo uma ação de criminosos e fez com que a comunidade tomasse as próprias providências, ajudando, portanto, a se unir nesta rua e criar um grupo de WhatsApp. Moradores montaram um grupo para avisar quando estavam, de alguma maneira, tendo ameaças de algum assaltante e assim se uniram até investir uma quantia em equipamentos de segurança. Além de tentar inibir novos roubos, a comunidade espera que mais vizinhos estejam também se unindo para evitar serem vítimas dos assaltantes ali no Manoa, numa das comunidades já saindo ali naquelas proximidades da Zona Norte, Fred. Uma medida que também eu diria que o próprio usuário ajuda a Secretaria de Segurança, a polícia que está nas ruas, a diminuir os índices de assalto, porque aí se você se prepara, se une, é bem melhor. Tem mais ou menos 1 ano e meio que os moradores ali dos conjuntos Galileia 1 e Galileia 2 fizeram a mesma coisa, criaram um grupo de WhatsApp. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do G2 chamado Segurança. E criaram também um grupo junto com unindo, no caso, os dois conjuntos habitacionais, né? Então, esse de segurança é composto pelos próprios moradores ali das ruas e ao menor sinal de alguma coisa estranha, um avisa o outro. A parte mais importante disso tudo, que mais do que aquele grupo onde um vizinho alerta o outro, eles incluíram no grupo de WhatsApp também os responsáveis pela SICOM da área, no caso ali a 15ª. Que aí você faz uma dobradinha da comunidade com o poder público. Com o poder público. Então, independente de qualquer coisa, agora veja a utilização. Eles separaram as coisas. Nesse grupo de segurança, você não pode postar corrente, oração. Eu acho que aí sim, ninguém sabe, aguenta. Mensagens de repúdio a isso, aquilo, aquelas besteiras que a gente recebe toda hora em WhatsApp. Muitos grupos. Não é? E isso aí você não pode. Né? Então, é só para segurança, de forma, e não silencia o grupo, é uma coisa meio combinada, né? Ninguém silencia o grupo. Então, quando alguém ouve um barulhinho ali, ele imediatamente já olha o que está acontecendo. O outro detalhe também é que nesse mesmo grupo são compartilhadas informações, imagens de câmeras de segurança, de veículos suspeitos, de pessoas suspeitas. Isso tem ajudado muito, principalmente no tempo de resposta da SICOM local. Exatamente. É que ela precisa ser avisada, porque eu sempre disse o seguinte, desde a época do Ronda no Bairro, a viatura passa, o bandido fica. Então, quando a viatura passou, o bandido, ele não é besta, né? Em uma questão de minutos, ele já deduz, olha, passou agora, não vai voltar pelo menos nos próximos minutos, então, ou na próxima hora. Então, eu vou agir. E aí, para exatamente que isso não ocorra, o WhatsApp é utilizado de uma forma inteligente, né? E as pessoas compartilhando essa informação reduziu bastante, né? A criminalidade ali. Fica a ideia. Agora conversa com a SICOM local, né? O registro é necessário. É muito importante até saber qual das, vamos dizer assim, está setorizada, não é? Isso. A SICOM, porque aí você faz essa dobradinha com os nossos amigos da Polícia Militar, Polícia Civil. No momento em que isso acontecer, automaticamente eles serão acionados e nas proximidades ali onde você mora, meu amigo. É então, uma coisa combinada. É uma coisa exatamente. O Fred lembrou uma coisa muito importante. Agora, seja bastante coerente com as publicações e publique apenas assuntos de segurança. Exato. Porque ninguém aguenta mais receber tanta coisa no WhatsApp, superlota
a caixa dos nossos celulares. Então eu acho uma medida bastante inteligente. No entanto, precisa fazer esses acordos reunindo a comunidade, inclusive. Exato. E divide as coisas. Você quer criar, por exemplo, tem um outro grupo, esse que é dos vizinhos, do G1, G2. Meu amigo, o cara só não fica gordo se ele não quiser. Difícil é ficar magro, porque é cada propaganda de comida, do lanche, daquilo, do lanche da tarde. Uma hora dessa já tem assim, se você olhar, tem zilhões de coisas para você comer. Só comendo, É só comer. O pessoal que gosta de comer, nunca vi na minha vida. E é gostoso, viu? Aqui fazendo já propaganda pros amigos de lá. Mas enfim, Elias, fica a ideia. A ideia é maravilhosa, né? Ela é bastante, eu diria até, recebe uma simpatia muito grande das pessoas, sobretudo, mas tenha sempre a coerência e a prudência de usar especificamente para assuntos de segurança. Exatamente. Aí vai funcionar. Pode criar outro grupo de besterol, tá tudo certo. Paralelo. Você fica sabendo de tudo. Eu cansei de ver, Elias, nesse grupo de segurança, por exemplo, de pessoas que estão retornando para casa num determinado horário e precisam passar por uma área que é perigosa, área vermelha, receberem apoio de outros moradores por lá. Legal. Eu acho que aí sim a comunidade se une. E até da viatura da área. Eu Maravilha. acho que esse aqui é o principal. E com certeza, amigo, se você perguntar da SICOM se é possível essa integração, se ele topa entrar, na hora ele vai dizer que topa, porque todos querem diminuir os seus índices. De criminalidade. Sim. E aumentar os seus índices de produtividade. E sensação de segurança, Pronto. né? Porque você vem, você sabe que tem os olhinhos também dos vizinhos, eu diria assim, das proximidades, que também estão de olho, né? De alguma forma você não vai estar sozinho. Junta a fome com a vontade de comer. Então, às 17h27 minutos, exatamente, Fred. Olha, tem notícia boa, estávamos falando disso agora e o Estado já licita no sistema de segurança, sabe quantas câmeras para ajudar? Já tem 300 licitadas. E, portanto, informação exatamente de hoje, que num dos portais de notícia, o governo do Amazonas publicou um aviso de licitação para contratação de serviço de locação de câmeras, equipamentos de instalação e manutenção corretiva e preventiva do sistema de vídeo monitoramento, englobando, anote aí, um total de 300 câmeras, 250 speedone, que é o dispositivo mecânico para controlar o posicionamento das câmeras, 50 fixas, 25 intercomunicadores, 25 alto-falantes, os cornetas, softwares com tecnologia OCR e com capacidade e também futura integração do regime e do sistema de reconhecimento facial, servidor de armazenagem, software para visualização, monitoramento, extração de imagem, link de dados de via fibra ótica para instalação nas regiões, portanto, onde na área urbana e rural da cidade, abrangendo movimentação de câmeras para as áreas de maior interesse e também para os eventos necessários para o perfeito funcionamento do sistema no parque ali da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O contrato envolve aí no treinamento todo o material necessário para o funcionamento do sistema e vão funcionar, já está, portanto, os povos indígenas seguem manifestando publicamente essa questão do desmonte da Fundação Nacional do Índio. Aqui é uma outra matéria que repercutiu, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o mote da segurança é exatamente esse, no momento em que o governo já se antecipa e já faz a licitação, trazendo então essa ajuda, não é? Através da Secretaria de Segurança, dessas câmeras que serão adquiridas. Isso vai ajudar com certeza a somar a sensação de segurança em vários pontos da cidade. Missa convite. Os familiares de Linda Abraim Frache convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia do seu falecimento, que será celebrada hoje às 19 horas na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Adrianópolis. Desde já, a família da senhora Linda Abraim Frache agradece a todos que comparecerem a este ato de fé cristã. Difusora FM. Estamos de volta com o Giro de Notícias na sua difusora, são 17 horas mais 34 minutos em Manaus. Até às 7 da noite, né? Você pode mandar informações pra gente para os números de WhatsApp 994-287358, 991775399. Atualizou alguma coisa aí de trânsito, Elias? Ou continua nessa tranquilidade? Verdade. O trânsito permanece ainda, olha, a Operação Fluidez ainda na rotatória de São José foi a última. Agora o ouvinte manda assim, Fred, das ruas tem informação do nosso ouvinte que também nos ajuda a fazer a patrulha difusora. Ele diz aqui ao Joab, aqui de informação também, trânsito muito lento ali na Teomário Pinto
Mais à frente de Santos, aqui no Alvorada 2, e ele agradece também, está conosco pela patrulhinha também. Boa tarde dos nossos amigos ali no Conjunto Jardim de Versalhes, do grupo ali RPV, diz que o trânsito tranquilo por lá, fluindo ali na Estrada dos Franceses. Boa tarde também do pessoal ligadinho no Giro, Amanda Vasconcelos, né, que nos manda informação do trânsito. Obrigado, Amanda, pela ajuda. Manda notícia de onde você estiver. Faça com os nossos amigos também que estão no Distrito Industrial das Rotas também conosco, bola da Soframa, bola da Samsung. O trânsito agora bastante intenso, mas não há registros de acidente. Já tem muito mais informação das ruas para você. E muita gente ainda não entregou a declaração do imposto de renda. Se liga que até o dia 28. Só que nesse estúdio tem 3. A Receita Federal recebeu 16 milhões e 500 mil declarações de imposto de renda até às 11 horas da manhã de hoje. A expectativa é de que 28 milhões e 300 mil contribuintes entreguem o documento. O prazo de entrega começou em 2 de março e vai até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos da próxima sexta-feira, dessa sexta-feira agora, dia 28. A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Se lá na sua conta você descobrir que tem R$ 10 mil para pagar de imposto, né? Essa multa pode chegar a 20% do valor, são R$ 2 mil só de multa, além dos 10 que você já estava devendo. Aí o bicho pega. Verdade mesmo. Olha, nós temos informação, pois é, Rogerinho. Tem muito para declarar. Opa, Fred, quem me dera. Eu vou chegar lá. Olha, tem informação para você da Rádio Agência Nacional, informação internacional, inclusive chegando por aqui. E o Japão e Estados Unidos fazem manobras navais no Oceano Pacífico. Que sinal é esse? Vamos ouvir. Nós falamos ainda há pouco desta ressonância no mundo inteiro das potências Estados Unidos e Rússia. E agora Japão já entra em cena com os Estados Unidos. Vamos saber que novidade é essa. Rádio Agência Nacional. O Japão e os Estados Unidos começaram nesse domingo manobras navais conjuntas no Oceano Pacífico. Os navios norte-americanos e japoneses depois devem seguir em direção à Península Coreana. A Coreia do Norte também mandou um recado ao governo norte-americano e a aliados no fim de semana. O líder Kim Jong-un disse estar pronto para atacar o porta-aviões norte-americano que deve seguir em direção à península nos próximos dias. Os navios japoneses e norte-americanos ficarão alguns dias no Pacífico para realizar exercícios conjuntos. Mas a crise com a Coreia do Norte será debatida pelo governo de Donald Trump esta semana. Na quarta-feira, ele tem uma reunião com senadores e funcionários do primeiro escalão do governo na Casa Branca. A Coreia do Sul informou que a Coreia do Norte deve realizar um novo teste nuclear nos próximos dias. E, enquanto isso, a China voltou a pedir calma aos Estados Unidos e à Coreia do Norte. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe. 17 horas e 39 minutos e um homem ainda não identificado foi encontrado numa área de mata na tarde de hoje, no ramal da Petrobras, no quilômetro 36 da rodovia M010. De acordo com peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, a suspeita é que ele foi morto há cerca de 3 dias com tiros na cabeça. O corpo foi localizado numa área de barranco a cerca de 100 metros do ramal. Estava vestido com uma bermuda colorida e uma camisa polo. Então tá aí, 17 horas 39 minutos, você acompanha pela difusora o giro de notícias e olha, dos povos indígenas tem sim, ainda vem a manifestação dos índios de uma região aqui do Amazonas e os indígenas seguem manifestando publicamente contra a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus, a FOSIMP, em nota pública de repúdio sobre o fechamento de 3 frentes de proteção etnoambiental dos povos isolados, aos povos chamados o Ri, Merimã, Catauíche e Suruarra. Também coloca todos os povos indígenas da região do Rio Purus em completo abandono e desassistência, diz a nota. A empresa estadual Amazonas Turismo contratou a empresa para a instalação de portas e fechaduras anti-pânico do Centro de Convenções do Amazonas em Manaus e
Também a comissão de licitação já publicou um edital para contratação de serviço de raio-x e scanner corporal. Informação em relação aos indígenas é uma reivindicação diretamente à FUNAI, que eles se sentem desprotegidos numa área de preservação ambiental aqui no Purus e que pedem, portanto, que haja uma manifestação através do governo federal sobre essa assistência aos índios que se sentem desprezados. 17h41, juiz Sérgio Moro decide adiar depoimento do ex-presidente Lula. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, decidiu alterar a data para que o ex-presidente Lula preste seu depoimento. A audiência estava prevista inicialmente para acontecer no próximo dia 3 de maio. A alteração da data teria sido solicitada pela Polícia Federal. A PF teria alegado necessitar de mais tempo para preparar a segurança do local. Com a alteração, Lula deverá depor no dia 10 de maio. A mobilização popular em apoio a Lula, organizada pelos movimentos sociais e pelo Partido dos Trabalhadores, contava com caravanas de vários pontos do país. Lula será ouvido no processo que trata da posse de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, onde o ex-presidente é acusado de ter recebido vantagens indevidas por parte da construtora OAS. Agência Rádio Web, com informações do Paraná, Wellington Mesquita. 17h42, você acompanha pela difusora o Giro de Notícias. E olha, uma novidade sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que já reduz os custos, portanto, da taxa cobrada aos candidatos. Vamos saber a informação, Agência Rádio 2 para você. Enem tem baixa no custo total pela primeira vez desde 2010. Na edição do ano passado do Exame Nacional do Ensino Médio, o valor ficou em R$ 91,49 por candidato efetivado. Em 2015, com o aumento da taxa de inscrição depois de 10 anos, o custo foi de R$ 93,23. Um dos motivos apontados para esse cenário foi o aumento no número de participantes confirmados. 7.700.000 em 2015 contra 8.600.000 no ano passado. O custo total do Enem deste ano foi de R$ 567 milhões, 28% menor frente à previsão inicial de pouco mais de 780 milhões. Neste ano, depois de 20% de reajuste, a taxa será de R$ 82. As inscrições começam em 8 de maio. Tadeu Inácio, Agência Rádio 2 de Notícias. E enquanto isso, as cheias dos nossos rios continuam aí, né, com força máxima, com força total. 2 escolas de Canutama, a 619 quilômetros a sudoeste de Manaus, tiveram as aulas paralisadas devido à cheia no município. A informação é da SEDUC, que informou ainda que os alunos devem voltar a estudar no próximo dia 2 de maio. As escolas estaduais Frei Isidoro e Tancredo Neves, até o último dia 18, eram as únicas instituições do estado que estavam autorizadas a paralisar o ano letivo por 20 dias devido aos reflexos da cheia no Amazonas. Canutama é um dos municípios que também está tendo a atenção da Defesa Civil estadual por conta da cheia dos nossos rios. A maioria dos municípios está nessa condição, Luiz. É verdade mesmo. Nós temos 17h44 e de Brasília, a informação do Supremo Tribunal Federal, preocupados com a falta de estrutura para lidar com a avalanche de processos que chegou ao STF. Com a delação da Odebrecht, os ministros deverão mudar a regra do foro privilegiado. Pelo menos 6 dos 11 integrantes da mais alta corte do país se mostram favoráveis à restrição da aplicação do foro e que, na prática, vai proporcionar a transparência para a primeira instância do judiciário de vários processos que hoje tramitam no Supremo, desafogando assim os gabinetes e proporcionando a tramitação mais célere dos casos remanescentes. O julgamento sobre o foro está marcado para o dia 31 de maio. E 40, ok, Rogerinho, 17h48 pela difusora, você vai seguindo o Giro de Notícias. E olha, tem informação de disposição de policiais que voltam à pauta, portanto, mais informações que nós temos por aqui. Positivamente, o Hemoan abre unidade de coleta no Manua a partir desta segunda-feira. O atendimento
será das 7 às 17 horas. Começou hoje, portanto, e a partir de hoje já o Hemoan diagnosticou e abriu uma unidade de coleta no bairro, na zona norte de Manaus, em parceria com a Clínica Médica de Manaus, localizada na Avenida Francisco Queiroz, 56. A unidade de coleta para análises clínicas faz parte do plano de expansão da Fundação de Apoio Hemoan e Sangue Nativo para o ano de 2017. O atendimento será de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. A coleta para exame vai funcionar das 7 às 10 e a entrega de exames pela parte da tarde. Para mais informações, podem entrar no próprio site do Hemoan e colher maiores informações sobre esses novos benefícios. Olha, estão abertas as inscrições para 2 novos editais oferecidos pela Secretaria de Estado de Cultura. As seleções públicas abertas contemplam propostas de cessão de uso para eventos culturais no Teatro Amazonas até o ano de 2018 e de credenciamento público de prefeituras do estado para a realização de atividades artísticas e culturais até o ano de 2019. Os textos integrais dos editais, além de fichas de inscrição e demais documentos exigidos, podem ser obtidos por meio do site Editais da Cultura na seção Editais em Andamento. O site é editais.cultura.am.gov.br. Para o edital de credenciamento público para a cessão de uso do Teatro Amazonas, o prazo para inscrição vai até 19 de maio. Já as inscrições para o edital de apoio a eventos artísticos e culturais dos municípios podem ser feitas até 30 de novembro. Todas as propostas devem ser entregues em envelopes lacrados e identificados no setor de protocolo da Secretaria de Estado de Cultura, lá no anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro, aqui na 7 de setembro, no centro de Manaus. E olha, já tem reflexo das cheias em várias cidades aqui do nosso Amazonas e umas escolas, portanto, aqui em Canutama, 619 quilômetros de Manaus, a sudoeste, tiveram aulas paralisadas devido à cheia do município. A informação é da SEDUC, que informou ainda que os alunos devem voltar a estudar no próximo dia 2 de maio e as escolas estaduais Frei Isidoro Tancredo Neves até o último dia 18 eram as únicas instituições do estado que estavam autorizadas a paralisar o ano letivo por conta dos 20 dias devido ao reflexo da cheia no Amazonas. O secretário da SEDUC, Algemiro Lima, informou que as aulas são interrompidas devido à dificuldade dos alunos de chegar às escolas. Segundo ele, as instituições não costumam alagar porque ficavam em áreas mais altas da cidade. Estamos em alerta em Beruri, Tapauá, chegando a Lábrea, mas nesses casos nós preparamos o calendário de reposição e os alunos não serão prejudicados, disse o secretário. E que, na verdade, as escolas não alagam, os alunos é que ficam sem condição de ir à escola devido aos alagamentos nas proximidades onde residem, principalmente quem mora em área de várzea. Ainda de acordo com o secretário, o gestor da escola avalia se os alunos atingidos fazem parte de uma minoria da escola. Nesses casos, segundo a Gemiro, as aulas não são interrompidas. Os alunos prejudicados pela cheia participam de um plano de estudos para recuperar o conteúdo perdido. No Rio Negro, por exemplo, até o último sábado, estava a pouco menos de 1 metro a atingir a cota de emergência, que foi de 28,94 metros, segundo o monitoramento do Porto Privatizado de Manaus, e previsto, segundo o Serviço Geológico, o CPRM, para meados desse mês de maio, início de maio, a cheia em Manaus sofre pouca influência das fortes chuvas da última semana. Cidades como Tabatinga até Parintins devem sofrer com a cheia ainda muito mais, segundo o órgão. Conforme o superintendente do CPRM, Marco Oliveira, as chuvas nas cordilheiras dos Andes são determinantes para a cota do Rio Negro na capital. E de acordo com o superintendente, o rio que banha Manaus sofre com o que ele chamou de ondas da cheia. A cota do Rio Negro no sábado estava em 27,95 metros. Já estava bastante alta. Muito. Tem ônibus em pane mecânica na Djalma Batista, sentido bairro Centro, oposto ao conjunto Eldorado. Socorro acionado, Manaus Trans pede atenção na via. E o juiz Sérgio Moro decidiu adiar o depoimento do ex-presidente Lula. Vamos à informação. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, decidiu alterar a data para que o ex-presidente Lula preste seu depoimento. A audiência estava prevista inicialmente para acontecer no próximo dia 3 de maio. A alteração da data teria sido solicitada pela Polícia Federal. A PF teria alegado necessitar de mais tempo para preparar a segurança do local. Com a alteração, Lula deverá depor no dia 10 de maio.
A mobilização popular em apoio a Lula, organizada pelos movimentos sociais e pelo Partido dos Trabalhadores, contava com caravanas de vários pontos do país. Lula será ouvido no processo que trata da posse de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, onde o ex-presidente é acusado de ter recebido vantagens indevidas por parte da construtora OAS. Agência Rádio Web, com informações do Paraná, Wellington Mesquita. A informação completa para você. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu vistas, ou seja, aquele tempo que você pede a mais para analisar, em uma votação no Conselho Superior do Ministério Público sobre uma resolução que pode afetar os trabalhos da Operação Lava Jato. A proposta limita o número de procuradores que uma unidade do Ministério Público pode ceder para uma investigação de outra unidade. A força-tarefa da Operação Lava Jato hoje conta com especialistas do Ministério Público de todo o país. A resolução fixaria em 10% a quantidade de procuradores que uma unidade do MP poderia ceder. Quando Janot pediu vista, a votação estava 8-1 a favor do texto. O total de conselheiros que votam é 10. Com o pedido de vista de Janot, a resolução ainda não é considerada aprovada, apesar de a maioria dos conselheiros já ter votado a favor. Durante a sessão, a conselheira Maria Hilda apresentou um texto alternativo que prevê uma espécie de regra de transição. Assim, forças-tarefas em andamento não seriam atingidas pela nova regra, que valeria a partir de janeiro de 2018. Na retomada da votação, outras alterações podem ser incluídas no texto. Na abertura da sessão, nesta segunda, Janot criticou a resolução. Ele disse que não foi consultado sobre o texto e afirmou que a matéria sem transição prejudicaria sim a Lava Jato. Esse discurso de que não vai afetar a Lava Jato é um discurso que tem que ser recebido com muita ponderação, porque na verdade ninguém, a não ser aqueles que participam da investigação, ninguém conhece a complexidade, o alcance, a dimensão do que representa essa investigação. Portanto, vejo com conforto o recuo do colegiado no que se refere ao critério de transição e com o intuito de colaborar, como são duas propostas de substitutivo, peço vista para analisar, disse o procurador-geral. Mas já está 8-1, né? Então, vamos aguardar se os argumentos apresentados e o pedido de vista são suficientes aí para mudar esse placar. Muito difícil. Agora 17h56, ainda de trânsito aqui na Felizmino Soares, rua Zebu, ali próximo ao posto Cibatão, sendo monitorado nesse momento. Ali é bastante fluxo de veículos, apenas fluxo muito forte, não há registro de acidentes. Ainda há poucos minutos, rotatória do Eldorado com trânsito intenso, mas não há ocorrências no local. Informação que a gente vai trazendo para você. E o ouvinte nos manda das ruas aqui de João Batista, muito lenta nesse momento. É o Edson que nos manda informação. Obrigado, Edson, com a sua esposa também, trafegando, mandando informação do trânsito. Estrada ali na entrada do bairro Lagoa Azul, também, trânsito muito intenso por lá. Aqui os amigos mandam também ali no sinal inoperante na Avenida Max Teixeira. Ali é o Renan Lima. Obrigado, Renan, pela ajuda. É Max Teixeira sem sinal agora, avisando os nossos amigos ali do Manaus Luz. Manaus Trânsito também, para dar aquela passada, para dar uma ajuda no trânsito, começa a ficar engessado, né? Cada um quer passar primeiro. Olha, outra informação que o ouvinte nos manda: acidente na Constantino Nery há poucos minutos. O trânsito está completamente parado, sentido ali do bairro para o centro. Aqui os ouvintes ligando também, mandando informação do trânsito. Mais uma última aqui, estrada do exatamente a Lagoa Azul. E aqui a preocupação dos usuários, portanto, ali com muitas saliências ali na pista, preocupação com acidentes. Informação que a gente vai repassando para você em minuto a minuto aqui na sua difusora. E eu tenho para você uma das últimas aqui sobre a declaração do imposto de renda. Essa é a última semana. Fred comentou isso ainda há pouco no início, mas nunca é demais você fazer esse reforço da matéria por conta da semana, né? Muitos ainda estão deixando para a última hora, e isso vai gerar um congestionamento na hora de entregar pela internet, Rogerinho, que vai ser muito forte, e a gente já traz para você essa reflexão, Rádio Agência Rádio 2 para você. Quem ainda não fez a declaração do imposto de renda precisa correr. O prazo termina na próxima sexta-feira. É obrigada a entregar o documento. Por exemplo, a pessoa física que no ano passado teve uma renda superior a R$ 28.559,70.
O programa usado para fazer a declaração está disponível para download no site receita.fazenda.gov.br. O órgão recomenda não deixar para a última hora, para não correr o risco de congestionamento no sistema. E diz que espera receber mais de 28 milhões de declarações. As restituições devem começar a ser pagas em junho, mas quem declarar agora, no fim do prazo, deve receber só nos últimos lotes. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Difusora FM. De falecimento. Faleceu na tarde de hoje, dia 24, o senhor Alarico Justino Cidade Neto. O seu corpo será velado a partir das 20 horas de hoje na funerária Canaã, na rua Major Gabriel, Centro. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento do seu Alarico Justino Cidade Neto. Difusora FM. Credibilidade na informação. Giro de notícias. Agora 18 horas e mais 7 minutos, você acompanha pela Difusora a segunda hora do Giro de Notícias desta segunda-feira, informações que você vai recebendo, inclusive novas informações do trânsito direto das ruas. O ouvinte nos manda aqui informações, sim, estrada ali da Avenida Brasil, o trânsito muito intenso, mas não há registros de acidente. Teve ainda bem poucos minutos lá na Constantino Nery, ainda aguardando informação do nosso Manaus Trânsito, então, para informações de resgate desse espaço para entrega então ao condutor. Informação aqui Difusora com as últimas do trânsito para você nesta segunda hora. E olha, nós temos da Rádio Agência Nacional, a oposição continua indo às ruas, é aquele grande conflito ali na Venezuela, com novas informações e exigência de eleições gerais na Venezuela. Informação que você confere na sua Difusora. A oposição na Venezuela convocou para essa segunda-feira um ato de resistência pacífica contra o presidente Nicolás Maduro. Mais de 20 pessoas morreram nas manifestações das últimas 3 semanas. No sábado, os venezuelanos voltaram às ruas, dessa vez para prestar homenagem às vítimas da violência que cresce à medida em que aumenta a crise no país. A oposição culpa o governo pela repressão durante as manifestações contra o regime chavista, que está no poder há 18 anos. Essa nova onda de protestos foi desencadeada pela decisão da Suprema Corte de assumir os poderes do parlamento, que desde 2016 é controlado pela oposição. Apesar da justiça ter voltado atrás, na prática o governo não reconhece o poder legislativo. Hoje, os opositores vão se reunir em determinados pontos da capital, Caracas, e de outras cidades, e ficar de plantão para exigir eleições gerais. Outra vigília está sendo realizada em frente à cadeia, onde está preso o líder opositor Leopoldo Lopes. A mulher dele, Lilian Tintori, disse que há um mês é impedida de visitá-lo. De Buenos Aires, Mônica Yanakiev. 18 horas e 9 minutos e agora das ruas, ele tem informação pra gente, Roberto Cuesta. Tudo bem, Roberto? Tudo. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Fred. Boa tarde à grande audiência da Difusora. O jornalismo da Difusora sempre em tempo real, entre um despacho e outro. O prefeito da nossa cidade, o prefeito de Manaus, prefeito Arthur, e o trabalho no dia de hoje, a segunda-feira que foi intensa, o final de semana também foi marcado por muitas ações no sábado e a vida que continua. Prefeito, enquanto o verão não chega, o senhor que desde o primeiro dia do seu segundo mandato como prefeito de Manaus, o senhor decretou o fim do recesso do inverno, aquele período em que máquinas eram recolhidas, operários não atuavam até que chegasse o verão. É uma marca sua, prefeito Arthur. Boa noite, prefeito. Boa noite ao pessoal do Giro de Notícias, aos nossos ouvintes, então aos milhares, a você, Roberto Cuesta. Eu faço, antes de mais nada, a declaração da honra que estou tendo de receber
estou despachando da Secretaria de Educação de receber o reitor eleito, deverá tomar posse em julho, Silvio Pulga, uma figura admirável, um intelectual de peso, um grande economista, uma figura de muito respeito, e que conseguiu fazer uma aliança muito ampla para vencer uma eleição que só fará bem, a meu ver, só fará muito bem à universidade. Não vai com o espírito de caça às bruxas, não vai com o espírito de nada, vai com o espírito simplesmente de governar com paz e com amplitude para minorar os grandes problemas que essa grande universidade, que na sua forma atual foi concebida pelo meu pai, senador Arthur Virgílio Filho, para que ela funcione do melhor jeito. Enfim. Eu, certamente, você vai ouvir, vai anunciar o sim. Eu despachei na logística da CEMED hoje e várias providências. A gente vê como funciona, é uma coisa, é a Manaus que nós queremos. Tudo automatizado, as prateleiras bem cheias, chegando hoje, precisamente hoje, mais uma leva da merenda escolar. Então foi uma coisa muito, eu estou fiscalizando isso pessoalmente. Lamento muito os 3 meses que a doença me impediu de estar junto, enfim, mas já estou com uma saúde muito boa e muito firme aqui. Nós estamos neste momento trabalhando, quando a gente fala de SEMINF, infraestrutura, nós estamos contendo erosões no bairro João Paulo, no Terra Nova 3, no Conjunto Campos Elíseos, na Alvorada, no Gilberto Messini. Estamos com LED em vários lugares, continuando com a grande avançada que já está praticamente transformando em 100% de LED o Alfredo Nascimento. Então nós entramos no São Francisco, que ainda não tinha LED, a gente reparou, e lá, quinta-feira, são poucos pontos. Foi uma festa, foi uma festa com o povo lá, nossa, eu fiquei tão feliz com aquilo, e muito feliz mesmo. As famílias vieram falar com a gente e tudo mais, e agradecimentos muitos, coisas que não eram nem necessárias, a gente faz o que é uma obrigação, era um dever antigo fazer o LED, mas não fizeram, nós estamos fazendo, né? Ficar postergando as possibilidades reais que a gente tem de realizar as coisas. Então, entramos com o LED em São Francisco, estamos com equipes de tapa-buraco, 30 equipes nas cidades novas, que aquilo que cada uma vai virando uma cidadezinha, né? No Campos Salles, no Monte das Oliveiras. E nós continuamos o mutirão de obras no Alfredo Nascimento. Mais de 70 ruas, já estamos com 2.000 e tantas luminárias a LED, tem 3.500 lá, então quando a gente tira uma fotografia de qualquer ângulo do Alfredo Nascimento, a gente já vê o branco do LED predominando sobre aquela luz mesquinha, pequena, que não resolve nada. E essa é uma contribuição que nós damos, essa transformação à política de segurança do Estado, que, como a gente sabe, o Estado, né, a Prefeitura cuida de segurança, mas a gente ajuda no que pode ajudar. E uma forma de ajudar é acender as luminárias LED, que duram muito, não poluem e dão a sensação de segurança para quem está andando nas ruas e de inibição para quem quer fazer o mal. Se você que quer fazer o mal, ele faz até a luz do dia, mas é mais fácil de fazer na escuridão. Ele esconde a sua face desavergonhada quando ele está, tende a esconder quando ele está na luz do dia ou quando ele está sob a luz do LED. Então, mais aqui a conversa com o reitor Silvio Pulga é a conversa verdadeira de um parceiro, ou seja, estamos discutindo aqui a eventualidade de se fazer um convênio para abrir uma segunda entrada, que já tem uma estrada precária lá no campus. Estamos vendo o reforço de linhas de ônibus internas e ônibus de idade menor. Quer dizer que o reitor, que estão chegando ônibus de acordo com a nossa exigência. Já estamos com LED, com internet nos terminais, estamos colocando aí bem rapidamente, e já estamos sim dando o Cinetran tem a obrigação de colocar internet nos seus ônibus, eu estou cobrando, já estão vendo as hipóteses todas, e já vamos dar início às obras do T1, que demora muito, enfim, nós estamos trabalhando isso, a gente quer oferecer, além do esforço que a gente vai incrementar agora, impulsionar o esforço pelo BRT, por modais de transporte desse calibre, e não desistiria disso jamais, é um compromisso que nós temos. Nós estamos procurando melhorar o sistema que está aí. Melhorar o sistema que está aí para que a gente tenha ônibus novos ingressando, já entraram no outro dia 30, estão havendo mais 10, e esses vieram ainda sem ar-condicionado, que já estão encomendados,
os outros 260 do compromisso dos empresários para comigo, esses 260 outros, eles virão já com ar-condicionado. E nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Eu conversei sobre saúde, proteção de saúde ao campus, ao meio de campus, sobre a possibilidade de nós teremos o SAMU para lá, a reivindicação de 2 UBS. Nós estamos vendo a possibilidade real, já falei que aí é um pouco mais difícil em função da necessidade de interação com o Ministério da Saúde, mas não vejo dificuldade de nós estendermos o postinho do SAMU para lá. Isso me parece que é uma coisa muito tranquila. Eu vou tomar essas providências todas, está tudo muito bem anotado aqui. E eu creio que nesse momento, até por uma questão de visita e luxo, a palavra está muito mais com o reitor Silvio Pulga, que é um querido amigo, filho de um querido amigo meu, é uma pessoa sobre cuja honradez eu posso dar meu depoimento. Sei o quanto é capaz de produzir como intelectual, como executivo, vai mostrar isso agora de maneira muito clara. Já foi muito bem na faculdade, lá na FES, né? Na FES, já foi muito bem na FES. E por isso credenciou a ser o magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, que tem o seu campus imortalizando o nome do meu pai, senador Arthur Virgílio Filho. Eu tenho muito orgulho e muita comoção quando me lembro de tudo isso. Portanto, nós vamos trabalhar muito imbricadamente. Eu sei que ele vai abrir espaço com o governo do Estado, ele vai abrir espaço com o governo federal, ele vai abrir espaço, ele vai voar. Que seja ele uma ave muito, muito benfazeja e que voe muito em favor da nossa Universidade Federal do Amazonas, que foi um marco, quando meu pai idealizou um marco entre estudantes que não tinham horizontes, ou estudavam ciências econômicas, não falavam nem economia, era ciências econômicas na época, e direito. Quem tinha vocação para engenheiro, para outra coisa qualquer, tinha que ir embora daqui para o Rio de Janeiro, São Paulo. Muita gente ia para o Paraná na época. Nós estamos exportando mão de obra, estamos exportando intelectuais, estamos exportando pessoas que significariam a parte mais dinâmica da nossa sociedade. E essas pessoas, de repente, com o projeto do meu pai, pararam de ter necessidade. Pode viajar se quiser, mas parar de ter necessidade de viajar para estudar, é que nós temos tudo que se precisa de uma universidade se tem aqui. Você precisa de muito cuidado, muito zelo e muito apoio para que essa grande árvore, que já não é mais uma muda, é uma grande árvore que é o FAM, com seus campos no interior, com tudo isso, para que ela seja muito apoiada através de membros dos nossos parlamentares. Eu faço esse apelo a todos eles agora, apoiada por todas as instâncias de governo, não importa essa coisa de partido, não partido, todo mundo ajudar o Silvio a fazer uma grande gestão, porque eu tenho certeza que é exatamente isso que ele quer e é com certeza isso que as pessoas que o escolheram para reitor querem também. Ele venceu uma luta muito apertada, que mostrou muita garra, que enfrentou, falta de estrutura e tudo, uma campanha de oposição, né? Mas foi pelo Conselho Universitário, né? Foi aprovado por unanimidade. Então as pessoas, na verdade, estão dando fé de confiança e querem que o Silvio faça uma grande gestão. E eu aqui, como amazonense, eu torço muito para que esse querido amigo faça uma grande gestão. Que bom, prefeito, e nós da Difusora compartilhamos também todo o seu sentimento, a sua torcida em relação ao reitor eleito da UFAM. Prefeito, obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço a toda a turma, ao Elias, ao Fred, a todo mundo do Giro e a você, Roberto, está sempre presente, sempre na área aí para marcar bons gols. Agora, igual aquele do Messi, ontem eu estou para ver. Porque o homem saiu, eu queria ver onde é que estava o Messi, eu não enxergo direito. Fui para perto da televisão. Quando eu olho, o homem sai não sei de onde e faz o gol decisivo, como faltavam segundos para fechar o jogo do Barcelona do Real Madrid. Se eu não fosse muito Flamengo como eu sou, eu ia começar a torcer pelo Barcelona, viu? Verdade. Reitor eleito, Silvio Pulga, nós aqui aguardávamos o momento de ouvirmos o prefeito Arthur e registrávamos a sua preocupação, o seu papel de eleito, a responsabilidade com a classe universitária da nossa UFAM na conversa com o prefeito Arthur. E sendo aqui nesse momento o porta-voz de milhares e milhares de jovens, outros nem tanto, mas que fazem parte da UFAM. Nós viemos reforçar as parcerias que temos entre a Prefeitura e a Universidade Federal do Amazonas, e o prefeito, com a sensibilidade que tem, nós vamos ampliar essas parcerias que serão sentidas ao longo deste ano, a partir da nossa posse, e com certeza ao longo dos 4 anos do meu mandato e do Dr. Jacó Cohen, o nosso vice-reitor
eleito pela comunidade. É fundamental que a Universidade Federal dialogue com a Prefeitura, com os outros estamentos governamentais, para que a universidade mais antiga do estado do Amazonas, que é a nossa, ela possa cada vez mais se consolidar, projetar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e colaborar efetivamente com a sociedade amazonense, com a sociedade manauara. Que bom, muito obrigado. Obrigado, Roberto, obrigado aos ouvintes da Difusora. Tá aí, a presença, então, registro do reitor eleito da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, Silvio Puga, com os amigos da Difusora. Prefeito, aquele ritmo, não? Continua os despachos necessários no gabinete e depois a prefeitura itinerante. A diferença é que eu estou dando uma paradinha para fazer uma ginástica todos os dias com minha esposa e depois a gente vai, ela que fica mais gata. Se não me larga uma pessoa. Acho que eu emagreci. Fique bem claro, né, primeira vez. Mas aí eu percebi que deu uma melhorada no layout mesmo, porque ela está muito... mas olha só, mas a verdade, falando muito sério agora, Roberto, é que a gente está cuidando da saúde, comendo na hora certa, já está na hora do nosso lanchinho aí, daqui a pouco, quando chegar certo, a gente vai para eu estive tirando aí nosso como é que chama o selfie, né? Aqui o Bob Costa entrando também, todo mundo entrando. E aí a gente faz a ginástica e depois sai. Não tem nada que peça, não tem porquê fazendo mal à saúde. Agora ganha resistência para aplicar mais da saúde que a gente armazena em favor da cidade de Manaus. Que bom. Elias, Fred, amigos do Giro de Notícias. Tá certo, Roberto. O prefeito disse que vai entrar no layout, ele entra por bem ou por mal, né? Primeira dama tá lá no pé dele. O senhor vai comer isso, tem horário para isso, horário para aquilo. Vai brincar com a saúde, rapaz. Vai. Pra ditar o jogo pra poder ficar bom, né? Aí brinca do lado, vai brincar lá do lado pra ver. Ele é prefeito, mas leva puxão de orelha dela. 18 horas mais 27 minutos, já de volta com o nosso Giro de Notícias aqui pela sua Difusora. Vou trazer a câmera aqui para gravar os bastidores do intervalo. Depois ver se ele confirma tudo que ele falou ainda há pouco aqui nos bastidores, viu? Exatamente. O Elias. Mas olha só, a gente estava falando de reforma da Previdência durante a semana passada todinha, mas tem outra reforma que já tem 300 emendas até agora. É a reforma trabalhista. O prazo termina hoje. Vamos à informação. Encerra nesta segunda o prazo para envio de emendas para a reforma trabalhista. Até agora, uma média de 300 emendas já foram recebidas. Como a reforma trabalhista tramita em caráter de urgência, o substitutivo do relator Rogério Marinho deverá ser votado na comissão especial nesta terça-feira e no plenário da Câmara nesta quarta. O clima é de tensão desde que o governo sofreu uma derrota na semana passada na primeira votação para declarar urgência na pauta. No dia seguinte, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocou mais uma vez o tema para votação e conseguiu aprovar o caráter de urgência. A oposição reclama de atropelo no calendário e tenta apelar para a importância do tema no intuito de ampliar os debates. Está ainda na pauta da Câmara para esta semana a conclusão da votação da dívida dos estados. O texto base já foi aprovado. Falta agora a conclusão da análise dos destaques. Um dos temas mais polêmicos já foi aprovado, que é a contrapartida dos estados para que seja suspenso o pagamento das dívidas por 3 anos. A oposição tenta agora aprovar destaques que pretendem retirar a possibilidade de privatização das estatais e proibição de realização de novas despesas com o pessoal. A reforma da Previdência, outra pauta prioritária no Congresso, será debatida na comissão especial durante toda essa semana e só será votada na semana que vem. Este foi o acordo firmado entre deputados da situação e da oposição para que a leitura do relatório fosse feita sem obstruções. É provável que o tema vá à votação na comissão especial a partir do dia 2 de maio e vá ao plenário da Câmara a partir do dia 8. O Senado deverá retomar a discussão na CCJ sobre os crimes de abuso de autoridade. Na semana passada, foi pedido vistas ao substitutivo do relator Roberto Requião, do PMDB.
Há também na pauta do Senado a previsão de votação de 4 PECs, dentre elas uma que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública e o que torna o estupro crime imprescritível. De Brasília, Mariana Martins. Informação completinha para você. Verdade, né? Tá aí, chegando às últimas. Agora 18h33. Informação para você também do trânsito, do giro desta segunda-feira das ruas para você, o trânsito das novidades das ruas para você. Informação do trânsito. Olha, nós tivemos fazendo, portanto, o último balanço do trânsito. Nós tivemos ali ônibus em pane mecânico na João Batista mais cedo um pouquinho. Tivemos a rotatória do Eldorado, a última oficial por aqui. Não há registro de ocorrências. O ouvinte mandou nas ruas a sinal inoperante na Max Teixeira mais cedo, né? Aí não tivemos informação se já tivemos a correção por lá. E Fred das ruas, Fred Lobão, ele está de volta. É Alberto Pellegrini. Tudo bem, Pellegrini? Boa noite, querido. Boa noite, Fred Lobão, boa noite aos ouvintes da Difusora. Fred, naquele nosso cantinho que a gente sempre gosta de ficar, um termômetro do trânsito nas duas maiores zonas da cidade, não, Fred, senão a fronteira, que é a rotatória do produtor, a fronteira da zona norte com a zona leste da cidade. O trânsito, Fred, para o horário, nós podemos classificar como um trânsito tranquilo, já que temos caixachê sim, mas nenhum tipo de acidente, ou tampouco pane mecânica que venha a prejudicar o trânsito nessa área da rotatória do produtor. De quem vai para o bairro Cidade de Deus, a movimentação é tranquila, para a Avenida Camapuã em ambos os sentidos, tanto sentido Zona Norte quanto sentido Zona Leste, o trânsito também é bom. E a telefonia continua daquele jeito, né? Que a gente não consegue concluir as ligações. Mas, enfim, vamos refazer o contato com o Alberto Pellegrini. Aliás, eu estou percebendo o seguinte, o Pellegrini continua com aquela voz, né? Embargada de gripe, rapaz. Essa virose que está atacando as pessoas não é brincadeira não. Pellegrini, você está gripado ainda, querido? Pois é, Fred Lobão, estamos completando uma semana hoje, né? Estamos acompanhados dessa gripe, dessa virose, Fred, já, né? Desde o começo que a gente já procura um acompanhamento médico, Fred, eu conversava com os profissionais do pronto-socorro onde estive, aproximadamente 800 pessoas, Fred, procuram o pronto-socorro João Lúcio, ou 28 de agosto, número podendo chegar até 1.000. E a gente pode dizer com certeza, Fred, que a grande maioria é com esses sintomas. Vai. Tem 2 vírus, inclusive contaminou a linha telefônica, que a gente não consegue refazer. Mas olha, realmente é um problema que tem acontecido. E se adulto sofre, criança né? Sofre mais ainda. Questão respiratória, Fred, também mudança de temperatura, muita chuva que se abate em Manaus. Você sabe que é difícil. Que a gente costuma generalizar disso tudo que é virose, né? Mas essa virose agora que está atacando especificamente mais ainda as crianças, né? É uma virose que ela dura os sintomas entre a garganta inflamada e tudo mais, a febre que dá, né? Vem acompanhada de febre, a garganta inflama e aí depois de 4, 5 dias você acha que já está curado, Elias, aí vem, né, aquela outra parte que é da secreção, né, no peito, forte aquela chiadeira, né, às vezes vem acompanhada aí de uma bronquite, e essa segunda parte pode durar de 7 até 15 dias. Olha só, hein? Uma virose, né? Que tem, então, você fala 5, aí você coloca na segunda parte de 7 a 15 dias, quer dizer, 20 dias até de virose. Aí depende de pessoa para pessoa, depende da imunidade, né? Depende de uma série de fatores, mas é o que tem acontecido e o que tem lotado, inclusive, sobrecarregado os hospitais e pronto-socorro de Manaus. Verdade. Né? É um particular aí que nossa, esse aí tá pedindo socorro já de tanta gente que aparece lá por causa da virose. Mas, gente, pra virose não tem jeito, é descanso, né? E você tem que tratar os sintomas, né? Aquele xarope para poder tirar, né, essa catarreira toda, o remédio, no caso, para febre,
né, que você precisa tomar, mas sempre acompanhado da orientação médica. Não faça automedicação, que se você, por exemplo, inflama a garganta, aí o cara vai tratar com azitromicina. A azitromicina não é brinquedo. Você toma no primeiro mês, aí se você repetir num curto espaço de tempo, você começa a desenvolver aquela resistência ao medicamento. O vírus fica resistente. A bactéria, nem o vírus, né? A bactéria aí no caso, já você vai criar uma superbactéria, uma bactéria mais resistente àquele medicamento. A próxima vez que você precisar, ele já não vai fazer o efeito naquela quantidade. Você tem que subir a dosagem. E aí, meu amigo, aí complica tudo. É verdade. Nós temos 18h39. Uma informação de tecnologia, você ouve aqui nesta segunda-feira. E novidades no Facebook, tem novas tecnologias. Vamos saber que mudanças são essas. Rádio 2 de notícias para você. Aplicativo de realidade virtual é lançado pelo Facebook. O Spaces funciona nos óculos com esta tecnologia, o Oculus Rift, mas ainda está em fase de testes. Para ter acesso, o usuário precisa criar um avatar que possa ser a representação dele mesmo. A partir de uma foto, o sistema cria um boneco automaticamente, mas permite personalizar olhos, rostos e cabelo, por exemplo. Depois deste passo, é necessário convidar alguns amigos para que eles entrem no mesmo ambiente de realidade virtual, criado de forma digital, através de fotos e vídeos 360 graus. Outro recurso que o aplicativo possibilita é o de poder desenhar figuras e aproveitar o caráter tridimensional da tecnologia. Isabela Moraes, agência Rádio 2 de Notícias. Agora são 18h40 em Manaus e tem informação para você aqui. Olha, a Polícia Federal trocou tiros com os suspeitos de assalto milionário no Paraguai. Já é matéria completa sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, né? Quando a internet não resolve colaborar, aí o negócio fica difícil. Falando em internet, Elias, uma grande operadora de internet daqui de Manaus passou por dificuldades técnicas na semana passada. O problema é que essas dificuldades nem sempre chegam para o usuário. Aí ele fica na dúvida. E aí? Eu fiquei sem internet naquele dia, ou minha velocidade ficou reduzida. O que eu faço? Amigo, você, apesar de ser chato, de ser difícil, mas você tem que registrar a ocorrência junto à central da sua operadora, pedindo para aquele dia ser descontado da sua fatura, para você ser abonado daquele dia ali que eles faltaram com compromisso com você. Do contrário, você sempre vai pagar a mesma coisa. Mas e aí, o que eu faço se não me atenderem? Atendem, demora, mas atende. Agora quer ver toda operadora, seja de internet, de telefonia, tremer nas bases? Formaliza a denúncia no site da Anatel, anatel.gov.br. Tem lá uma forma de você fazer a denúncia, tá certo? E a própria ouvidoria, né? Quase sempre a Anatel mesmo, diretamente, ela te responde, acompanha o processo e diretamente ela exige que a operadora faça o ressarcimento. E não é fácil não, porque é uma agência reguladora em diversos setores, atuantes em outros nem tanto, né? Mas nesse caso específico, quase sempre se converte em benefício para quem reclama, Elias. Então vale a pena. É verdade. Às vezes o usuário acredita que ele não tem quem o ouça, né? Enfim, mas aí os serviços estão aí, inclusive na internet você pode registrar. E agora vamos com a matéria completa, né? Assalto no Paraguai, suspeitos são mortos em tiroteio com a polícia. Suspeitos de terem assaltado uma transportadora de seguros no Paraguai trocaram tiros com as polícias local e brasileira durante a tarde de segunda-feira em localidades de fronteira. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério de Interior do Paraguai, morreram ao menos 3 suspeitos e outros 4 foram presos. A ação conjunta das polícias dos 2 países ocorreu nos arredores das cidades de Itaipulândia e São Miguel do Iguaçu, ambas situadas no estado do Paraná. Ainda segundo informa o Ministério de Interior do Paraguai, foram apreendidas armas de calibres pesados, munição e coletes balísticos, além de outros equipamentos. O assalto ocorreu durante a madrugada de segunda-feira na sede da empresa Prosegura, em Ciudad del Este, no Paraguai, na fronteira com o Brasil.
Após a ação criminosa, parte dos suspeitos teria fugido pela cidade vizinha de Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo divulgou o Ministério de Interior do Paraguai, o assalto envolveu um grupo formado por cerca de 50 homens, equipados com armamento pesado. Teriam sido levados cerca de 40 milhões de dólares do prédio da empresa, montante que corresponde a aproximadamente 125 milhões de reais. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. E o Messi marcou o gol 500 pelo Barcelona e entra para a história do futebol. Neste final de semana, o craque Lionel Messi entrou mais uma vez para a história. Desta vez, marcando 500 gols na carreira. E não foi num joguinho qualquer, não. Foi num clássico diante do Real Madrid. Este número corresponde aos gols que ele fez em jogos oficiais pelo Barcelona. O primeiro gol oficial de Lionel Messi foi marcado no dia 1º de maio de 2005, em um jogo contra o Albacete, recebendo um passe de Ronaldinho Gaúcho. De lá pra cá, o argentino marcou mais de 499 vezes, em um total de 577 jogos oficiais, o que resulta numa média de 0,86 por partida. Ao final do jogo, o técnico Luis Henrique creditou Lionel Messi como o melhor jogador do mundo y da historia del fútbol. Comparar a Leo Messi, para mí el mejor jugador de la historia de todos los tiempos, y he visto mucho fútbol, muchos vídeos, que en esta época actual, moderna, en la que toda la gente está mejor preparada psicológicamente, físicamente, técnicamente, él marca las diferencias que marca, y que haya hecho esos gol 500. Foram 343 gols pelo Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões da UEFA 94, na Copa do Rei 43, na Supercopa da Espanha 12, Mundial de Clubes 5 e na Supercopa da Europa 3. Grandes gols, belíssimas jogadas que tiram o fôlego dos narradores em todo o mundo. Gomes, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! Lionel Messi has just exploded La Liga into life. Another chapter in the incredible story of this little man. Oh my goodness, you cannot write the script for this, Rob. This is unbelievable stuff. Este narrador espanhol se surpreende com o gol de Messi. Sergio Roberto para André Gómez ante Carvajal, André Gómez la mete para Jordi Alba. El centro hasta llegar el Messi, gol. Leo Messi, tremendo final de partido. MESSI, estamos hablando de un jugador, por favor señor, disfrutar cada día que lo veáis en un terreno de juego, no volverá a ver nada igual, isso é incrível. Após mais uma grande partida, fica a dúvida, será mesmo que Messi é o melhor jogador de todos os tempos? Esqueceríamos de Pelé e de outros que já jogaram no passado? A discussão está aberta. Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Felipe Osborio. E nesse final de semana, né, nós tivemos aí os finalistas do Campeonato Carioca, né, no segundo turno, né, do Campeonato Carioca, e o Vasco no sábado não conseguiu passar pelo Fluminense, pegou 3-1. Ontem o Botafogo não conseguiu passar pelo Flamengo, perdeu de 2-1. Resultado teremos uma final entre Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. São dois jogos, um é Fla-Flu, o outro é Flu-Fla, né? O primeiro jogo vai acontecer domingo que vem. Com o que aconteceu no final de semana também, o Luiz Fabiano, né, do Vasco da Gama, entra para a história brasileira como o primeiro marajá do futebol. 2 meses depois de ser contratado, está de férias por 21 dias, né? É o tempo aí que ele vai ficar sem jogar. Ele e todo o elenco do Vasco da Gama à espera do início da Copa do Campeonato Brasileiro, né? Então, foi isso. Tá certo, então temos aí novidades para todos os nossos ouvintes. Agora nós temos 18h51, a última rodada de informação para você do trânsito, as últimas que nós temos aqui, Avenida
Cosme Ferreira, ali em frente à Feira do Coroado, semáforo apagado, apoio ali do semáforo acionado, os agentes por lá já chegando para orientar o trânsito. Antes tivemos Eldorado com trânsito intenso, apenas ocorrências normais pro horário, apenas fluxo de veículo, informação que você vai recebendo. O ouvinte das ruas também agora deu uma paradinha de mandar, mas a gente agradece com certeza a ajuda dos nossos amigos. O que acontece nas bombas de gasolina de todo o Brasil é com certeza deve ser motivo de estudo profundo. Eu acho que tem que reunir até especialistas em espiritismo, mesa branca, umbanda, para tentar descobrir que diabo que conta é essa que eles fazem, porque assim, a Petrobras anuncia que reduziu o preço na refinaria, aí os postos de combustíveis vão e aumentam o valor, em vez de diminuir. Não, em vez de diminuir, eles aumentam o valor. Aí daqui a pouco a Petrobras aumentou o valor, aí um posto de gasolina vai e reduz o valor. Dá para entender nada. E o preço médio da gasolina vendida nos postos do Brasil caiu na semana passada para o seu menor nível em 1 ano e 4 meses, enquanto o etanol e o diesel também recuaram. Esse recuo só não aconteceu aqui em Manaus, pelo jeito, né? Porque aqui a notícia está vindo lá ainda na mesa de discussão em Brasília, e aqui já está aumentando. O preço médio da gasolina caiu 0,3% na semana encerrada em 22 de abril, ante a semana anterior, passando a 3,639 para 3,629 o litro, isso lá fora. É o menor patamar desde a semana encerrada em 19 de dezembro de 2015. Está falando de preço médio, não de promoção, né? Promoção aí você tem a 3,39, 3,35, 3,29. Tem que ficar de olho e aproveitar sempre a melhor oportunidade. É verdade mesmo. Olha, nós temos uma das últimas informações de polícia aqui. 5 homens são julgados acusados de matar o pai e filho. E essa informação que repercutiu muito. Os réus de nome Ericlin Serrão Araújo, de 22 anos, Everton Serrão de Araújo, de 25, o velhinho, como é conhecido, Dariel Amorim Ribeiro, 23, Júlio Sanches Pinto de Souza, o Chegado, de 23 anos, e o Clodonilson Oliveira Cardoso, Rodozinho, de 23, estão sendo julgados hoje, portanto, e acusados de tentar matar pai e filho, Lorival Rabelo Mendes Filho, Micael Hugo Teixeira Mendes, respectivamente, em setembro de 2014. O júri popular aconteceu no plenário do Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro Aleixo, zona centro-sul. Durante o depoimento, a mãe e esposa das vítimas, houve um tumulto no fórum entre a depoente e os advogados de defesa dos réus. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado, os acusados invadiram a casa das vítimas, localizada na rua Enoque Reis, bairro da Paz, zona oeste, armados. Everton e um adolescente de 17 anos atiraram contra Micael, que foi executado com 5 tiros, e Lorival morto com 2 tiros. Durante os disparos, Ericlin, Clodonilson e Júlio esperavam do lado de fora da casa para dar fuga, e, portanto, aos comparsas, e Daniel, que foi mandante do assassinato, comandava tudo pelo telefone. O julgamento foi hoje, a júri popular. Tá certo. E a gente acompanhando também as informações locais, deixa eu só dar uma atualizada aqui rapidinho, Elias, ver se só se mudou alguma coisa do status inicial. Não. Então vamos à informação completa para você. Seguinte, o Ministério Público do Estado do Amazonas, por meio da 47ª Promotoria de Justiça de Fundações e Massas Falidas, obteve decisão judicial determinando o imediato afastamento do presidente da Federação Amazonense de Futebol, de Sica, Valério Tomás, em ação de exigir contas. Para dirigir a entidade e regularizar as contas, a Justiça nomeou Cláudio Lúcio Muniz Nobre, que é vice-presidente do Fast Clube. A FAF teve as contas de 2003 a 2013 consideradas reprovadas quanto à regularidade contábil referente às exigências da Lei 9.615 de 98, que é a Lei do Desporto. Cópias da decisão que condena a FAF foram remetidas à Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer do Estado do Amazonas, SEGEL, ao TCE, ao Conselho Nacional de Esportes, o CNE do Ministério dos Esportes, à CBF, para conhecimento e providências que os órgãos julgarem necessárias.
Agora, 18 horas e mais 56 minutos, você vai acompanhando as últimas informações da sua difusora nesta segunda-feira. Olha, tem informação também de saúde por aqui, há informações sobre a saúde, a interferência e, portanto, influência na sua saúde auditiva, a informação que você ouve aqui. Saúde e bem-estar. A procura por tratamentos estéticos não para de crescer. Rejuvenescimento da pele, remoção de pelos e manchas de sol estão entre os procedimentos a laser mais procurados. A dermatologista Carla Góes explica um desses tratamentos. Nós, como médicos, hoje temos para oferecer inúmeras tecnologias, sendo uma delas o Reaction, que é um tratamento com radiofrequência, que você faz a parte de estímulo, trabalhando além do colágeno, a parte muscular. Ele é aplicado sem dor, não necessita de anestésico, não necessita de nenhuma medicação, mas é uma radiofrequência que ela é profunda. Então você sente o estímulo na musculatura. E com isso você vai, além de estimular o colágeno, que a partir dos 25 anos nós começamos a realmente ter uma queda que começa a chamar atenção, você também trabalha a musculatura. O tratamento também pode ser usado no corpo. Então, no corpo, ele é interessantíssimo para aquelas pessoas que, por exemplo, eu faço muita atividade física, mas, olha, continuo com celulite. Ou, eu não tenho uma barriga enorme, mas tenho aquela flacidezinha. Então, ele trabalha realmente a parte de flacidez de pele e também trabalha a parte muscular. A emissão de luz estimula a produção de colágeno, substância que dá sustentação ao tecido cutâneo, melhorando a firmeza e diminuindo a flacidez da pele. Siga Eichmeier, agência Rádio 2 de Notícias. Final de festa, final de programa. Amanhã a gente volta às 5 da tarde com mais um giro de notícias. Elias? É verdade, Fred. Agradecendo nossos amigos pela audiência, pela companhia. Amanhã cedinho o Jornal da Manhã e à tarde juntos em mais uma edição do Giro de Notícias. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, bom descanso e até lá. Termina aqui mais uma edição do programa Giro de Notícias. Difusora FM.